Glória a Deus. Pode se sentar, igreja, por favor. Aleluia. Obrigada. Boa noite a todos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Nós estamos no estudo sobre os tabernáculos, né? Nós estudamos sobre o tabernáculo de Moisés, depois o tabernáculo de Davi, e hoje eu quero passar para o tabernáculo de Salomão e encerrar. Porque a partir de terça-feira que vem eu quero voltar com vocês sobre perseguição espiritual. O que vocês acham? Sobre as heranças espirituais malignas, ou seja, maldição hereditária, né? E isso vai também responder muitas perguntas, o porquê que deixa de acontecer, o porquê que acontece coisas que eu não gostaria que acontecesse, por que tantos acidentes, tantas mortes, por que eu sou irado, por que eu tenho compulsões que não deveria ter. Tudo isso nós vamos estudar a partir de terça-feira que vem. Então hoje eu quero finalizar sobre essa parte dos tabernáculos, até os dias de hoje. Aqui diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte, aonde que é o local? Em Jerusalém? No monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai. Lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º mês do dia 2º, no ano 4º do seu reinado. Ou seja, Salomão então começa a construir um sonho que não era dele, era do pai. Foi Davi que quis construir uma grande igreja, um grande templo para o Senhor. Mas por que mesmo Davi não pôde construir? Porque as mãos deles tinham sangue. Ele tinha matado um homem inocente. Por causa de quê? De luxúria. Ele quis a mulher do homem, daquele homem para ele, e ele a teve. Vocês lembram o nome dela? Betseba. E o seu marido, Urias. E por causa não só do sangue inocente, mas por ser um homem sanguinário, Deus não permitiu que ele fizesse a construção. Ou seja, então quer dizer que derramamento de sangue, quer dizer que sangue derramado por aborto, espontâneo ou não, sangue derramado em brigas. Já brigou com alguém, meu irmão ou minha irmã, e tirou sangue dessa pessoa? Sangue de assassinato. Isso tudo impede que as pessoas prosperem. Isso tudo faz com que a sua bênção passe para outro, ou também a maldição passe para outro. E há um meio de se desligar disso, mas não é sobre isso que eu quero ensiná-los hoje. Então eu vou ficar aqui presa no tabernáculo. Deixa eu explicar para vocês. Acerca do ano 1005 e 1004, antes de Jesus nascer, Davi, o rei de Israel, ele conquistou a cidade dos Jebuseus. Jebus, também conhecida como Salém nos tempos de Abraão. Lembra quando Abraão ganhou a guerra dos 5 reis contra 4? Quem está assistindo Gênesis está vendo bem isso. Então, os despojos da guerra, o que ele ganhou, ele pensou: eu preciso dar ao Senhor. Mas como não tinha a palavra escrita, como ele não entendia os princípios do Senhor, ali começou a história de Deus sendo construída. Ou seja, antes da lei, antes de Moisés, o patriarca Abraão saiu para voltar para a casa dele da guerra, quando ele foi recapturar Ló, e ele encontra quem vindo ao encontro dele? Melquisedeque. Ele era rei da onde? Salém. Salém, Jebuseus, Jebus. Ele conquista, ele expulsa os Jebuseus daquela cidade e faz com que aquela cidade passe a ter o nome de a cidade
de Davi. Mais para frente, Jerusalém, a cidade santa. Cidade santa porque passou a ter a arca de Deus. Vocês estão lembrados da aula da terça-feira passada? Então isso aconteceu no ano de 1005, 1004, antes de Jesus nascer. Através de um anjo e um profeta chamado Gade, Deus mostrou para Davi onde ele tinha que erigir o altar para o templo. Davi não começou a olhar que lado que o sol batia ou se punha, não. Que lado que o sol nascia. Ai, será que vai ter sol nas janelas de cá? Quando nós vamos construir, a gente tem que olhar tudo isso, né? Onde que vai ficar a janela do meu quarto? Porque eu quero que bata muito sol. Ah, então eu tenho que ver a posição do sol. Ele não viu nada dessas coisas. Ele consultou a Deus. Onde é que eu devo construir um templo para o Senhor? E Deus falou com ele e usou um profeta cujo nome era Gade, dizendo para ele: na eira de Araúna ou de Ornã, o Jebuseu. Só que esta eira de Ornã, que eu já expliquei para vocês semana passada, é justamente no alto, no topo de uma montanha, no topo de um monte que se chama Moriá. Isso no tempo de Davi, já tinha passado Abraão. O que aconteceu com Abraão no Monte Moriá? Ele chegou lá para sacrificar o filho dele. Deus, o Deus de Terá, que é o pai de Abraão, Baal, tinha pedido um dos filhos dele. Não é isso que está na novela que nós aprendemos. Terá foi chamado por Deus para ir para Canaã, mas ele parou em Harã. Harã era justamente o nome de um dos filhos dele. Por quê? Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, a Bíblia... Bom, quem está assistindo Gênesis? Quem não está assistindo Gênesis, levanta a mão. Não, ninguém está assistindo? Ficaria mais fácil de vocês entenderem, mas amém. Terá é o pai de Abraão e ele tinha filhos e filhas. Vou falar só dos homens. Abraão, Naor e Harã. Harã era um dos filhos prediletos do pai. Só que o pai, quando ele saiu para ir para Canaã, ele parou num lugar lá e a cabeça dele se desvirtuou. Então, por isso que tem que tomar cuidado com quem anda, em que cidade que está, para que a sua mente não se desvie da palavra do Senhor, porque a Terá se desviou. Então, ele acabou oferecendo a Harã para um dos deuses, Moloque. E a dor dele foi tão grande que ele construiu uma cidade e colocou o nome naquela cidade do filho que ele tinha perdido, Harã. Então ele saiu para ir para Canaã e parou na cidade de Harã. E ali ele petrificou, ele ficou paralisado, não construiu mais nada. A bênção do pai passou para quem? Para o filho. Abraão então ouve a Deus e Deus fala a mesma coisa. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem tinha falado nada ainda. E Abraão cumpre aquilo que o pai não cumpriu. Vocês estão entendendo que nós, se nós não quisermos, se nós abortarmos os planos de Deus, quem vai cumprir são os nossos sucessores. E eu não quero isso para mim. Eu quero que as minhas filhas, os meus netos, cumpram o que Deus tem para elas. Porque a minha parte, eu pretendo cumprir. E eu espero que vocês também. Amém? Então, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, fica muito fácil de entender que ele era rei em Salém, ou seja, já existia Jerusalém, só que tinha um outro nome. Coloca para mim o slide 2 e apaga bem a luz, por favor. Deus então fala para Davi: eu vou permitir que você construa o templo. Eu vou permitir que você arrume algumas dos materiais, que você consiga a provisão, mas não é você que vai construir, vai ser seu filho. E o templo será construído no Monte Moriá, o mesmo altar que Deus pediu para Abraão e Isaque. Por que Deus pediu para Abraão e Isaque? Porque o outro Deus tinha pedido para o pai dele, o filho, o Harã. E o pai deu, e o outro Deus aceitou. Então, a maneira como Deus iria ganhar o coração de Abraão era isso: olha, eu vou te provar
que a cultura de vocês oferecem os filhos a outros deuses. Mas para mim não é assim. Eu não quero os seus filhos, eu quero o seu coração. Abraão, não sabendo disso, ele subiu no Monte Moriá, e quando ele levantou o cutelo para matar o menino, o anjo bradou: Abraão, para. Então ele não precisou sacrificar. Ali ele viu a diferença, o que é servir o Deus verdadeiro e servir a um Deus com letra minúscula. Naquele lugar, aquela pedra passou a se chamar pedra fundamental, ou seja, o altar. Aquele altar mais lá na frente, nos tempos de Davi, é o local... esqueci de novo o meu laser. Tem aí, Tiago? Não, né? Aquele local ali é diferente do tabernáculo de Moisés, que vocês já conhecem bem. Aquele é o tabernáculo, é o templo de Salomão. Prestem bem atenção, não dá para ver direito, mas vocês veem que não é feito de tecido, né? Não é uma tenda, e sim uma construção de tijolos. O slide 3. Dá para apagar mais a luz? Isto é uma imagem do templo por dentro. É o corte, eu não sei como que chama isso na engenharia, mas a entrada é ali. É uma perspectiva. A entrada, onde está aquela coluna dourada, e só tem 2 compartimentos, né? Este inteirinho aqui, onde tem aquela escada. Subindo a escada, já é o Santo dos Santos. No local que foi colocado a arca de Deus, é justamente em cima da pedra fundamental, ou seja, o altar que Abraão estava, mas não precisou sacrificando Isaque. Então, aquela primeira parte ali, ela é inteirinha, tudo é feito de ouro, tudo. Aquela primeira parte, a parede, ela é inteirinha feita de flores desabrochando, de paineiras, de palmeiras e de querubins, tudo talhado na parede, tudo em ouro. Só que ali dentro, na câmara, a sala do Santo dos Santos, que é o mesmo nome do tabernáculo de Moisés, aquela última sala, aquele último quarto tem o nome de câmara. Ali dentro era algo secreto. Só os sacerdotes poderiam entrar. Diferente do tabernáculo de Moisés, que só o sumo sacerdote podia entrar. Então o passe já estava livre ali. Amém? Deixa aí, por favor. Salomão então dedica o templo, que é preenchido com a glória, a presença de Deus, está escrito em 2 Crônicas, não precisa abrir, capítulo 5. E o próprio Salomão, eventualmente, depois de construir, levou 7 anos para construir o templo. Depois de construído, homem tem que tomar muito cuidado com a mulher, né? Se não for a mulher certa, é laço para a sua vida. Salomão se corrompeu por causa de quê? Por causa das mulheres. E uma das esposas de Salomão era filha de quem? Você sabe disso? Do faraó. E ela o corrompeu o coração. A mulher que tem o coração do homem nas mãos, ela leva ele para onde ele quiser. Então é por isso que você não pode cair nas mãos de mulher errada. Porque a mulher de Salomão fez ele adorar a outros deuses dentro do próprio templo que ele tinha construído para Deus. Vocês acreditam nisso? Dentro do próprio templo. Misericórdia. Nos séculos seguintes, o templo que seria usado para honrar a Deus começou a ser negligenciado e ocasionalmente ele tinha sido reparado, restaurado, mas logo ele acabou sendo transformado em um lugar de adoração às divindades pagãs. Salomão morreu, o reino dele foi dividido. Era um só, chamava-se Israel. Depois passou a chamar a Samaria, né, Fernando? Samaria, Siquém e Judá,
quebrou o reino no meio. Judá, Jerusalém pertencia a Judá, então o templo estava onde? Em Jerusalém. E o único lugar que Deus permitia ser adorado era no templo. Então, para ir adorar a Deus, tinha que ir em Jerusalém. Salomão morreu, entrou um rei que não fazia as coisas segundo o coração de Deus. Quando vocês leem 1º, 2º Samuel, aliás, Crônicas, Reis, tem escrito assim: e o rei tal fez o que era mal perante o Senhor. E o rei tal fez o que era bom perante o Senhor. Quando pegava esses reis que faziam o que era mal ao Senhor, eles eram chamados de reis iníquos. Por quê? Porque eles permitiram que o Deus Baal fosse adorado dentro do próprio templo, que era consagrado a Yahvé, a Deus. Homens de Belial, né? Incrível, né? Um templo construído para Deus, que lá no tempo de Moisés foi adorado o Deus Sol, vocês lembram? Agora estava sendo adorado os deuses dos fenícios, que eram os cananeus. Por quê? Jebuseus eram cananeus. Davi os expulsou de Jerusalém, mas eles achavam que Jerusalém era deles. Eles achavam que aquela terra era deles, então eles começaram a colocar os seus deuses junto com o Deus de Israel. Você acha que a presença de Deus dá para dividir, igreja? Não dá. O próximo slide. Essa é a foto de dentro da câmera, de dentro do Santo dos Santos. Assim que Salomão terminou sua construção, os sacerdotes foram no templo de Davi, que estava em Jerusalém também, levaram a arca para dentro do templo de Salomão. Salomão mandou construir, sabe os 2 querubins do propiciatório, de cima da tampa da arca? Ele mandou fazer 2 estátuas. Cada uma tinha 5 metros de altura. Eu não sei a altura desta parede aqui, mas o pé direito da minha casa, do meu quarto, tem 3 metros. É alto a beça. Mas de uma casa comum, de uma casa normal, o pé direito, o normal, é 2,80 metros. Então você imagina o teto da tua casa, o dobro e um pouco mais. Essa era a altura de cada um dos querubins. As asas eram tão grandes quando elas estavam abertas, que elas tocavam as 2 pontas na lateral, e as outras 2 pontas se reuniam no meio. Então os sacerdotes tiraram a arca lá do templo do tabernáculo de Davi, e levou. Quando eles chegaram no templo de Salomão, eles colocaram a arca bem em cima da onde Isaac foi deitado para ser sacrificado, entre os pés dos querubins. Amém? Vamos lá, mais um slide, por favor. É até o 5º slide, eu não sei qual que está aí. Agora, essa é a foto do templo de Salomão por fora, um pouco, não sei se dá para vocês enxergarem direito, como ela era por fora. O templo de Salomão ficava dentro de Jerusalém, e Jerusalém, o Davi mandou fazer um muro, como em volta de Jerusalém são os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Este monte significa muros, então tinha muros em volta de toda Jerusalém. E ali o templo está bem no local do Monte Moriá, o monte mais alto de Jerusalém. Esse é o último slide, é o 5º? Aqui também é uma planta, não dá para ver direito, uma planta baixa, ali também uma perspectiva de como era o templo. E tem uma legenda, cada número da legenda equivale a um local do templo de Salomão. É tremendo, é uma construção colossal. Aqui nos tempos de hoje falamos que é uma obra faraônica, né? De tão lindo, maravilhoso que foi esse templo. Esse é o 5º? Esse é o 6º, então deixa aí, por favor.
Levou 7 anos para ser construído o templo. E depois de terminada a construção, a arca de Deus, então, é trazida pelos sacerdotes. O local que Salomão construiu esta sala ou câmara fica bem em cima da pedra fundamental. Essa câmara secreta, no Santo dos Santos, só os sacerdotes é que podiam entrar. Deixa eu ver aqui o que eu já falei. Você coloca, por favor, até o 8º slide. Não passa para o 9º, não. Aqui é a figura do domo da rocha. Vocês lembram o que significa isso? O domo da rocha, ou mesquita de Omar, é uma mesquita dos muçulmanos que tem o telhado dourado. Vocês estão vendo lá? Olha o que tem em volta. Vocês estão vendo um muro? Eu não estou com o meu laser aqui, mas é imprescindível que vocês entendam essa foto. Aonde que era o templo de Salomão? Porque ele foi destruído. Bem no lugar que está aquela cúpula dourada. Prestem bem atenção que tem um muro em volta daquela mesquita. O próximo slide. Essa é a mesquita sendo vista de perto. É a mesquita dos muçulmanos que está construída exatamente no local do Templo de Salomão. Tem mais até o 8º slide só. Esse é o 8º? Deixa eu acompanhar aqui pelo meu, senão eu não entendi, Tiago. Então pode deixar aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Estudar é ruim mesmo, viu? Caso vocês não gostem. Mas se vocês não conhecerem a verdade não vai libertar vocês nunca. Antes de ser construído o domo da rocha ou a mesquita de Omar, dentro do templo de Salomão, começou então a se desvirtuar, a banalizar aquilo que era sagrado. O que era sagrado se tornou comum. Então, novamente os fenícios, os cananeus começaram a tomar posse da cidade. E naquela cidade que era consagrada, que é consagrada a Deus, os levitas, os sacerdotes pagãos, enquanto eles cantavam e dançavam freneticamente, eles começavam a cortar o seu corpo. Vocês lembram por que eles cantavam e gritavam e berravam bem alto? Porque o deus Moloque o deus Moloque, dentro dele tinha uma fornalha, eles colocavam muita lenha, e o deus Moloque, a hora que estava incandescente, bem quente, eles começavam a jogar o que lá dentro da igreja? As crianças. Então, para não se escutar os gritos das crianças, é que os sacerdotes pagãos cantavam muito alto, só para não escutar os gritos. Misericórdia, né? Coloca o 7º slide novamente, por favor. Templo construído por Herodes. Quem foi Herodes? Um oficial romano, certo? Um rei romano. No decorrer da história, Jerusalém teve 2 grandes templos. O primeiro foi construído pelo rei Salomão. Não estou falando do tabernáculo de Moisés, porque ele não era feito de tijolos. Os 2 templos que foram construídos em Jerusalém, o primeiro foi construído por Salomão, e que anos mais tarde seria destruído pelos babilônicos. Depois Herodes o Grande construiu o 2º templo, mais ou menos na época que Jesus nasceu, ou seja, no 1º século. 70 anos depois que Jesus morreu, Nabucodonosor novamente destrói o templo. Para alguns profetas do judaísmo e cristãos, preste bem atenção que eu vou te explicar agora.
alguns profetas judaicos no tempo de Ezequiel e alguns cristãos que era o povo de Roma, que se converteu ao cristianismo, começaram a divulgar que a segunda destruição, depois que Herodes fez essa construção, porque antes o tabernáculo que está no meio, que é de Salomão, tinha sido destruído. Herodes reconstrói. Aí começou a surgir o assunto assim, sabe por que de novo os babilônicos destruíram o templo? Castigo, ira divina. Os judeus falavam o quê? Está fazendo isso porque adoraram a Baal dentro do tabernáculo de Salomão. Mas os cristãos não falavam isso. Os cristãos diziam assim: mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus e é por isso que a ira divina vem. Então, se vocês não sabem por que houve a perseguição, a briga, a rixa entre os cristãos com os judeus, é porque os cristãos acham que foram os judeus que mataram Jesus. Mas quem foi mesmo que matou Jesus? Os nossos pecados. Isso tem que ficar bem claro. Jesus morreu porque ele se entregou. Não pegaram ele não foi um mártir que não queria morrer. Ele se entregou pelos nossos pecados. Então, quem crucificou Jesus, quem matou Jesus foram os nossos pecados. Isso os cristãos é que diziam. Os judeus é porque a ira de Deus veio e de fato foi isso. E eles adoraram a Baal dentro do templo que era de Deus. Amém? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. De judeu, isso mesmo. Agora preste atenção. Aonde que está o templo de Salomão na construção? No meio. Vocês lembram que eu pedi para vocês prestarem atenção nos muros em volta do Domo da Rocha? São aqueles muros ali, ó. Você tem noção do tamanho que é esse lugar? Olhando do jeito que está aqui, observando só o tabernáculo, o templo de Salomão, não se dá para ter a noção o tamanho que é. Mas o Monte Moriá, ele é muito alto. Foi Herodes que mandou planar. E ele reconstruiu o tabernáculo, o templo de Salomão e mandou murar em volta. Não é em volta de Jerusalém, é em volta do templo. Agora tem um detalhe. Esta reconstrução é o segundo templo. Quando o primeiro templo verdadeiro de Salomão foi destruído, a arca sumiu. Ninguém sabe onde está a arca. Ela desapareceu. Existe uma profecia que Ezequiel, quando soube que eles estavam entrando, que os babilônios estavam entrando e eles iriam acabar com o templo, diz que ele pegou a arca e levou num subsolo e escondeu a arca lá. Isso é um mito, uma lenda? Não sei. Eu só sei que a arca sumiu, desapareceu. Então, este templo construído por Herodes não tem a arca de Deus. A pedra fundamental está vazia, não tem nada em cima dela. Deu para entender, gente? Aleluia. 8º slide, por favor. Olha o muro. Dá para vocês terem noção o tamanho que foi a obra que Herodes fez? O 9º slide, por favor. Não tinha experiência com a arca. O Domo da Rocha de perto. Você passa, por favor, até o 14º. 8º, 9º, agora é o 10º. Muro das Lamentações. Volta um slide antes, por favor. Tá vendo essas árvores aqui?
Eu quero aquele slide onde mostra o Domo da Rocha de longe. Aqui. Vocês estão vendo o Domo da Rocha ali, né? Está vendo aquele monte de árvore ali e o restante de muro aqui? Aonde estão aquelas árvores, atrás é o Muro das Lamentações. A única parte da construção que de fato e de verdade é do Templo de Salomão. O resto foi tudo destruído e reconstruído. Só aquele muro é do Templo de Salomão. Passa, por favor, novamente e chega até o Muro das Lamentações. Está vendo as árvores atrás do muro? Aquele muro ali é o único lugar que os judeus oram para Deus. Único. Por quê? Eu vou estar adiantando um pouco o final do estudo, mas depois eu explico novamente. Do muro para lá é território muçulmano hoje em dia, mesmo sendo dentro de Israel. Mesmo sendo de Israel, aquele local onde que foi murado por Herodes e que tem o Domo da Rocha é dos muçulmanos. Não é território da Palestina, é de Israel. Desde 1948, no dia 14 de maio, Israel voltou a ser um país. Mas aquele local lá dentro, para não haver guerra, porque ia acontecer, ficou para os muçulmanos. Judeu não pode entrar lá dentro, os muçulmanos não gostam. Mas os judeus não entram por um motivo. Vocês imaginam qual? Para não pisar no Santo dos Santos. Por quê? Ninguém tem certeza se aonde está aquela cúpula dourada, o centro da cúpula dourada dá direto em cima da pedra fundamental. Entende-se que ali é o local onde Abraão iria sacrificar o seu filho. Entende-se que é ali que Moisés colocou a arca no templo. E depois passou para Davi, que depois para Salomão. Então, como eles não têm certeza se aquele local é o Monte Moriá, que é o lugar da pedra fundamental, eles não pisam, porque se pisar, morre, só sumo sacerdote. Eles não entendem que Davi pegou a arca, levou a arca cantando, e ali se instituiu um novo culto a Deus, que dali o tabernáculo não é mais feito por mãos de homens, e sim, está dentro de nós. É por isso que o véu vai ser rasgado, mais lá na frente. O véu já tinha sido rasgado. Davi, tríplice unção. Ele já tinha feito o desligamento, ou seja, eu quero que o povo tenha acesso a Deus. Já tinha feito. Mas os judeus ortodoxos, os judeus messiânicos, os judeus que ainda estão esperando o Messias, para eles ainda existe um véu, para nós não. Vocês estão entendendo, igreja? Aleluia. Então o Muro das Lamentações, aquele pedaço ali, é o único lugar que eles oram, porque eles sabem que aqueles tijolos são os verdadeiros. É o único muro que ficou de pé. O resto é tudo construção nova. É a mesma coisa que nós mantêssemos essa parede aqui e demolíssemos tudo e fizesse uma obra nova, mas mantêssemos essa. Então esta parede é da construção antiga. Entenderam? Foi até o 14º? O que é isso? O telhado, o domo dourado, bem no centro dele, dá o piso. Debaixo desse piso tem uma caverna. E justamente aquele pedaço de pedra ali dentro daquele esquadrado ali, ó, foi enquadrado, esquadrado, não sei, ali é a pedra fundamental. É a verdadeira pedra onde Abraão iria sacrificar o seu filho. Então, ali é uma caverna. Diz que Ezequiel ainda escondeu a arca para baixo ainda. Mas se a gente sabe, os arqueólogos também sabem disso, né?
A arca nunca apareceu. Aliás, a presença de Deus não está mais dentro de uma arca. Isso não é mais importante. A presença de Deus está dentro de nós. Por isso que aonde você vai, Deus vai junto. Por isso que tudo que você faz, o Senhor está vendo. Porque a presença dele está em nós. Amém? Então, olha, ali é o local da pedra fundamental. O teto dela é o piso aonde os muçulmanos ficam lá, rezando para Alá. Amém? Deixa eu ver aqui. Coloca o slide 10, por favor. Ah, sim. Isso é visto de cima. A pedra fundamental lá embaixo. E é onde literalmente é o Santo dos Santos. Aqui, eu já expliquei para vocês que os judeus não pisam dentro do local do Domo da Rocha, por medo de estar pisando no Santo dos Santos. Mas eu faço essa pergunta para vocês. Como é que foi parar nas mãos dos muçulmanos o Monte Moriá? Olha que estudo tremendo, gente. Tem muito líder de igreja que não sabe. Tem muita gente que não entende porque das guerras atuais do povo judeu com os muçulmanos. Tudo começou lá com Sara, né? Você viu o que a ansiedade faz, né? Sara ficou ansiosa e falou, não vou ser mãe nunca. E isso complica também com o diálogo entre marido e mulher. Porque Deus nunca falou com Sara. Deus falou com Abraão que ele teria um filho. Abraão nunca chegou para Sara e falou direitinho. Então Sara começou a tentar resolver a vida. E mulher que começa a tentar resolver a vida dentro da sua casa, sem diálogo com o marido, e marido que casa com uma mulher e acha que ela não precisa saber das coisas, vocês estão fadados ao fracasso. Por quê? Sara não pecou. Não naquela época. Naquela época, a cultura não era dos egípcios, e sim dos judeus. Se não pudesse ter filho, poderia dar a concubina. Agar era a concubina. Agar não foi amante. Deus não aceitava esse tipo de coisa. Aliás, Deus não aceitava aquele tipo de coisa. Mas Abraão ainda não conhecia o Levítico, as leis. Então, Agar é escolhida por Sara para poder emprestar o útero dela para gerar um filho, para que Sara tomasse como filho. E quem que foi gerado? Uma peste de menino. E nunca ela tomou como filho. Depois ela viu a besteira que fez. Então vocês que têm mania de dar jeitinho para Deus aí, pode ser que hoje você esteja chorando, achando que Deus não está realizando alguma coisa que você quer, mas pelo contrário, é por causa da tua oração que é isso que está acontecendo. Às vezes você pensa que Deus vai agir assim, assim ou assado. Não, Deus não precisa que a gente fale para Ele como Ele tem que fazer. Porque se nós tentarmos falar para Deus, dá para fazer desse jeito? Nasce Ismael, em vez de nascer Isaque. Então não tente ensinar a Deus e nem fique, Senhor, por que está acontecendo isso? Pai, eu estou sofrendo, pois eu estou fazendo isso justamente porque você me pediu. Só que os caminhos de Deus são outros. Foi louvado aqui, eu não entendo, mas te darei a minha canção. Acabou. Isaque nasceu depois, Ismael nasceu, e de Ismael nasceu os árabes, a Palestina. Os muçulmanos, eles são a Palestina, a faixa de Gaza. Isaque é Israel, é o herdeiro legítimo. Então tudo que é pirata, tudo que é de mentira, tudo que é fake news tem que cair por terra na tua vida. Você tem que passar a ter coragem de depender de Deus e pedir e esperar e, Senhor, é assim que está acontecendo? Eu te louvo então, eu te louvo porque eu sei que vai acontecer. Amém? Aleluia. Como é que foi parar nas mãos dos muçulmanos o Monte Moriá? Presta atenção, porque isso aqui é uma aula tremenda. 130 anos depois que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, um homem, um imperador chamado Adriano, comete um verdadeiro
holocausto contra os judeus. O verdadeiro holocausto. Ele achou na cabeça dele que ele tinha exterminado os judeus. Agora você imagina quanta gente morreu. Ele achou que tinha exterminado. Misericórdia. Ele pensou que tinha exterminado os judeus e ele proibiu os sacrifícios. Então ele pega Jerusalém, naquela época uma província judeia, e ele troca o nome daquela província. Então de Judeia passa a se chamar Palestina. 130 anos depois que Jesus morreu. Hoje, faz quantos anos que Jesus morreu? Aproximadamente 2000 anos. Aproximadamente 1900 anos atrás, Judeia passou a se chamar Palestina. E como ele sabia que foi Davi que tinha expulsado os jebuseus para pegar aquele lugar que tinha o nome de Salém e Jebus, muito lá atrás, o que o Adriano pensou em fazer? Devolver para quem? Os cananeus de novo a terra, para os jebuseus. Uai, Davi tomou, expulsou. Só que Deus falou que Canaã era de quem? De Abraão. Abraão, sai da terra que eu vou te mostrar e vai para Canaã. Não foi Moisés o primeiro a ir para a terra de Canaã, foi Abraão. E nós não somos filhos de Moisés, nós somos filhos de Abraão. Então entendam isso. Só que Sara colocou a mão dela, mulher quando põe a mão no meio, só dá BO, por causa da ansiedade. Só dá BO. Sara, por ter colocado a mão, nasceu quem? O que mais lá na frente teria descendentes, queria trocar o nome de Jerusalém, da Judeia, por Palestina. Estão entendendo agora, gente? Oh, meu pai. Ele também constrói um templo em homenagem a Júpiter e no lugar do templo de Salomão, antes do Domo da Rocha, antes da mesquita de Omar. Ele não muito lá atrás, Adriano constrói no lugar do templo de Salomão um templo para adorar o deus Júpiter. E ele pensou que os judeus é que eram invasores, porque ele achava que todos tinham sido mortos. Então ele quis devolver aos filisteus, os cananeus, que estavam antes dali dos judeus. Por isso a Judeia passa a ser a Palestina. E ele proíbe qualquer judeu de aproximar daquela região e nem pisar no local que antes era o templo de Salomão. Por que será, né? Por que será? Os romanos, então, junto com Adriano, juntinho com eles, não deixou mais os judeus se aproximarem do templo de Salomão. Dali em diante começam as cruzadas, a perseguição dos cristãos, que na verdade a perseguição dos cristãos para com os judeus, porque nenhum cristão foi perseguido, quem foi perseguido foram os judeus. Hoje é moda dizer assim, todos nós somos cristãos, porque todos creem em Deus. Mas esse Deus pagão aqui não era o Pai de Jesus Cristo, Jeová, Iavé, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Misericórdia, né? Para os cristãos, a destruição do templo de Salomão era uma punição, como eu já disse para vocês. O slide 13. Não sei se vocês vão conseguir ver. No ano de 1948, no dia 14 de maio, Israel é nomeado novamente um país. Porém, o local onde está a mesquita de Omar não passou para Israel, como eu expliquei para vocês no começo. Vocês conseguem ver onde está a mesquita de Omar nessa foto? Aquele quadrado ali, ó, é um quarteirão, é dos muçulmanos. Aonde está aquela igreja lá, é um quarteirão cristão. E aonde está, aqui é um quarteirão armênio. O que é armênio?
Tem os judeus ortodoxos, os cristãos ortodoxos e os cristãos armênicos. Eu não estudei, mas eu me lembro mais ou menos que é só a diferença de quando Jesus nasceu. Mas são idólatras. São idólatras. Um crê que Jesus nasceu dia 13 de janeiro, outro crê que ele nasceu dia 25 de dezembro por causa do deus Júpiter. E outros não crê nada. Entendeu? Os armênios é dia 25 e o outro dia 15 ou 13 de janeiro. Uns acreditam que precisa ter padre, papa e bispos, outros não. Eles acham que recebe direto de Deus. Então, os cristãos dividiam em armênios e ortodoxos, mas nenhum deles serve a Deus como um só Deus. E não reconhecem Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Ok? Hoje está muito cheio, misericórdia. Acabou os Muro da Lamentação, essa primeira seta. Mesquita de Al-Aqsa. E ali, eu não consigo ler, eu leio pouco em muçulmano, é por isso. Mesquita só Deus para ler aquilo ali. Não, aqui é Al-Aqsa. Lá em cima é Mesquita. O outro, essa aqui, só Deus. Vocês estão vendo? Lá é o Monte Moriá. Lá é o Monte Moriá. Olha o tamanho do muro que Herodes fez em volta. Moriá é de Israel, mas foi feito um acordo, uma aliança, é da Judéia. Foi feito um acordo, uma aliança, que eu não me lembro o nome do homem, que na época ele ia matar mais, ia ter outro holocausto. Judéia. Meu Deus, né? Vamos ficar em pé? Pode acender a luz, por favor? Hoje nós terminamos o estudo, então, daria para dar várias terças-feiras o estudo só sobre o tabernáculo de Salomão. Mas agora vocês conseguem entender como é que surgiu o tabernáculo de Moisés, depois o tabernáculo de Davi, que é o que mais me encanta, e agora o templo de Salomão. O templo de Salomão é destruído, a arca desaparece, e agora está na mão dos muçulmanos. Vocês entendem por que tem essa briga? É entre Ismael e Isaac, entre o legítimo e o falso. Lá não pode entrar de sapato, porque é o dia inteiro rezando para Alá. Alá, para eles, é como se fosse Jesus, o Messias deles, o profeta deles. Só que Alá morreu e não ressuscitou na igreja. Então, fica aqui para vocês esse estudo. Eu acredito assim que leigo vocês não serão mais. Pode ser que não lembrem com exatidão o que vocês estão aprendendo aqui hoje, mas pelo menos vocês vão entender as guerras e sempre vão ficar do lado de quem? De Israel. A palavra de Deus nos diz que se nós quisermos também prosperidade, nós temos que virar para o lado de Jerusalém, confesso que eu não sei que lado está, e declarar o quê? Paz em Jerusalém. Tudo que está acontecendo lá é profético, é bíblico, e está para ser construído o terceiro templo. No tempo que Nabucodonosor destruiu pela segunda vez o templo, porque ele foi reconstruído, diz que ele pegou os utensílios, o menorá, gente. Pegou aqueles utensílios, só não pôde pôr a mão em Deus, que é a arca. Mas os utensílios, ele derreteu tudo. E ele fez peças profanas. Teve uma época até que ele tomou vinho em taças que eram os sacerdotes que usavam. É a mesma coisa de pegar um instrumento daqui e ir num pagode e levar um instrumento daqui. Vai dar mal, vai explodir fio, vai acontecer um monte de coisa lá. Porque é a mesma coisa de você pegar um envelope que está em cima da cadeira ali, pegar a caneta e ficar usando ele de rascunho.
Eu não conformo que tem gente que não teme a Deus. Porque as cadeiras, tudo que está aqui dentro é utensílio da casa do Senhor. Se nós sairmos, Deus não sai, porque Ele também dá valor à localidade. Se assim não fosse, então não tinha por que ficar essa brigaiada por causa do Monte Moriá. Vocês não concordam? Então, não se pega envelope e dá para a criança brincar, ficar desenhando, porque tudo isso é como se fosse Nabucodonosor. É da igreja mesmo, e tá o pé na parede, tá a caca de nariz debaixo das cadeiras. Pergunta para o Silvio aí quanto que ele acha de caca de nariz. Chiclete amassado, grudado em cadeira. É só os loucos que fazem isso. Começa a profanar, banalizar aquilo que é sagrado. Entenderam, igreja? Então isso mostra para vocês na história como que foram construídos os templos. Até o dia de hoje que está acontecendo lá. Mas a semana que vem, eu tenho certeza que muitos de vocês vão ter muita resistência para vir no culto, porque o que vocês vão começar a aprender é fora do comum. E o diabo não quer que você ouça. Aliás, lá eles não deixam que o povo de Deus pise nem perto do templo. Para quê? Para que eles não tenham a revelação antes do tempo, de saber que eles disseram que o sangue dele, do justo Jesus, recaia sobre nós. Vocês lembram quando Pôncio Pilatos falou? Eu não vejo nada de errado com este homem. Se vocês querem matá-lo, matem vocês. Aí o que o sumo sacerdote começou a falar? Mas César não vai gostar disso. Quis transformar aquele problema num problema político. Quis trazer briga, guerra entre Herodes e César. Aí o que a mulher de Pôncio Pilatos falou? Cuidado, eu tive um sonho essa noite, e era um homem justo, honesto. Não condene esse homem, não ponha a mão. A hora que ele estava diante do homem, ele lembrou que a esposa dele disse. E ele não condenou. O que ele pediu? Uma bacia com água? Vocês querem condenar? Eu lavo minhas mãos. Eu vou fazer o que vocês querem, mas eu lavo minhas mãos. Eu não tenho parte com isso. Lavou as mãos, secou. E o que os judeus gritaram? Que caia sobre nós o sangue dele. Caiu, por isso está tendo guerra. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que você pensa. Amaldiçoa a mulher, amaldiçoa o marido, amaldiçoa os filhos. A maldição vem e fica. Mas por que isso está me acontecendo? Porque você falou tal coisa. Mas eu falei na hora da raiva. O diabo atua na hora da raiva. O diabo não vai querer que você venha semana que vem, porque ele não quer que você pise no local que é sagrado. Entenderam? A mesma coisa. Ele não muda. Só muda as pessoas, os tempos, os nomes, mas a estratégia é sempre a mesma. Eu não quero que você chegue perto do monte sagrado, porque lá você vai descobrir a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas nós não nascemos para ser fracos, igreja. Nós não nascemos para ser fracos, nós somos águia. A gente sobrevoa acima dos problemas. Está chovendo aqui, está o tempo nublado. Pega um avião de dia e é a coisa mais tremenda. A hora que o piloto começa a subir, você vê, meu Deus, estava chovendo, estava feio o tempo. Aí você começa a sobrevoar sobre as nuvens. E lá não tem tempo feio. É a coisa mais linda para quem já teve essa experiência. E é assim que eu quero terminar esse culto hoje, deixando essa palavra para vocês. A noite está fria, a noite está escura, mas que bom que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amanhã é outro dia. Amém? A não ser que você queira ficar pegando prova de outras pessoas para você. Você já tem muitos problemas, você não acha? Está ficando pegando prova dos outros. Então respira fundo agora onde você está, por favor. Oxigena o seu cérebro. O que você pode é lamentar. Sofrer com quem sofre, chorar com quem chora. Mas dentro de você ter a convicção. Eu escolhi o melhor. Amém? Então feche os seus olhos. Eu sei que os dias não têm sido bons.
Eu sei que as coisas podem não estar saindo conforme você quer, mas o Senhor não deixou de ser Deus. O Senhor não deixou de reinar. E se Ele for glorificado através da sua vida, se você entender que não é você que precisa de glória, se você entender que não é você, não é o seu nome que tem que prevalecer, mas se você entender que se Ele for glorificado em ti, assim como Jesus falava, glorifica o teu nome através de mim, Ele acerta a tua vida rapidinho. Sabe por quê? Porque você para de olhar para a circunstância, para de olhar para você mesmo e passa a olhar para Deus. Passa a olhar para Deus. Então, invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor enquanto Ele pode ser achado. Porque o dia que Ele fechar a porta dessa grande arca que nós estamos, que é a igreja, ninguém vai conseguir abrir ela por fora e nem por dentro. Por quê? Porque foi o Senhor que a trancou. Então invoque o nome do Senhor enquanto Ele pode ser achado. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te dar mais paz. Mas uma paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não pode dar, porque não conhece essa paz. Gente, eu estou na maior luta, mas eu estou em paz. Isso são frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor. Então louva Ele e adora Ele agora, em nome de Jesus. Diga para Ele: o Senhor é o único digno de ser amado, honrado, glorificado. E nós te agradecemos por esse tempo que estamos juntos aqui, estudando da sua palavra, e consagramos desde já, a partir da semana que vem, Pai, o estudo tremendo, magnífico, que mudou a história da minha vida e salvou a vida da minha filha. Salvou a vida de tantas pessoas. Senhor, dá-nos uma nova oportunidade para entender. E desde já, amarra, em nome de Jesus, e amordaça todo espírito maligno que se levanta ou que se levantará contra o conhecimento que vem de Ti. E contra as vidas das pessoas que pretendem estudar a partir da semana que vem e saber o que é perseguição espiritual. Desde já, nós declaramos e consagramos o estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus.